Olha, quando se fala em marxismo e religião, tem uma frase que todo mundo pensa na hora. Mas e se essa frase não contar nem de perto a história toda? É exatamente isso que vamos desenvendar agora. Essa relação que é muito mais complexa e surpreendente do que parece. Beleza, então vamos lá. A frase que está na cabeça de todo mundo é essa: a religião é o ópio do povo. Ela virou quase um sinônimo de Marx e parece que encerra o assunto, né? Bem direto ao ponto. Só que essa frase é só a ponta do iceberg. Ela é o começo da conversa, mas está muito longe de ser o fim. A verdade é que dentro da própria tradição marxista, esse debate sobre a fé é, super rico e cheio de contradições surpreendentes. E quer uma prova disso? Nem precisa ir muito longe. É só olhar para a história recente da América Latina. Pensa na teologia da libertação. Um movimento onde a fé cristã, em vez de adormecer as pessoas, foi o combustível para a luta por justiça social. Padres, freiras, cristãos comuns, todos engajados em lutas revolucionárias. E aí fica a pergunta, como isso é possível, se a religião é só ópio? Pois é, para entender essa contradição toda, a gente precisa voltar para o começo, para a fonte. O que foi que o Marx escreveu exatamente sobre a religião? E é aqui que a coisa fica interessante. A gente tem essa visão comum de ópio do povo, né? Uma ferramenta para aliviar a dor e pronto. Mas o contexto completo da frase é outro. Marx escreveu que a religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação sem espírito. Olha a diferença. Ele não via a religião só como um entorpecente. Para ele, ela era, ao mesmo tempo, a expressão do sofrimento real e um protesto contra esse mesmo sofrimento. Tinha esse caráter duplo, sabe? Podia tanto justificar a opressão quanto inspirar a revolta. E tem mais um detalhe que muita gente não sabe: Marx nem foi o inventor dessa frase. Ópio do povo já era uma expressão que circulava bastante entre os grandes pensadores alemães da época, como Kant, Feuerbach, Heine. Isso mostra que a frase não era uma ideia exclusiva de Marx, mas parte de um debate filosófico muito maior que já estava rolando no século XIX. Ok? Então, no começo, a análise do Marx era mais filosófica. Foi um pouco mais tarde, principalmente com a ajuda do parceiro dele, Friedrich Engels, que a perspectiva mudou. Eles começaram a analisar a religião de um ponto de vista mais histórico, conectando ela diretamente com a luta de classes. E essa análise do Engels é simplesmente genial. Ele não via o cristianismo como uma coisa só, estática, parada no tempo. Pelo contrário, ele mostrou como o cristianismo foi se transformando ao longo da história. Começou como uma religião de escravos, de oprimidos, depois virou a ideologia oficial do Império Romano. Na Idade Média, passou a ser a grande justificativa para a hierarquia feudal. E aí, na Reforma Protestante, o próprio cristianismo virou o campo de batalha simbólico onde as classes sociais, feudais, burguesas, plebeias, lutavam entre si. E o Engels foi além. Ele chegou a fazer uma comparação que, na época, era super provocadora. Ele disse que via um paralelo surpreendente entre o cristianismo lá do comecinho e o movimento socialista da sua época. Por quê? Porque, para ele, ambos eram um movimento das massas oprimidas, que eram perseguidas e que pregavam uma libertação que estava por vir, ou seja, ele viu um potencial de protesto dentro da própria história da religião. Então, como a gente está vendo, essa ideia de que o marxismo é contra a religião e ponto final não se sustenta. Na verdade, essa análise inicial abriu a porta para um século de debates super intensos, com pensadores marxistas apresentando visões bem diferentes umas das outras. O Lenin, por exemplo, tinha uma visão bem pragmática, bem estratégica. Para ele, a prioridade absoluta era a luta de classes. Então, a unidade entre os trabalhadores, fossem eles religiosos ou ateus, era muito mais importante do que ficar discutindo quem estava certo sobre o paraíso no céu. A briga principal era aqui na Terra. Já a Rosa Luxemburgo, nossa, ela veio com um argumento super original. Em vez de atacar a religião, ela atacava o clero que apoiava os ricos, e fazia isso usando os próprios ensinamentos cristãos. Ela dizia que, quando a igreja ficava do lado dos poderosos, ela estava traindo Cristo para servir ao bezerro de ouro. Na visão dela, os socialistas é que eram os verdadeiros herdeiros daqueles valores de igualdade do cristianismo primitivo. Depois vem o Antônio Gramsci com uma visão cultural muito mais sofisticada. Ele não via a religião só como uma ferramenta de controle. Ele a via como a utopia mais gigantesca. O que isso quer dizer? Que a religião era esse espaço imaginário onde as pessoas projetavam seus maiores desejos de justiça, de liberdade, mesmo que fosse para um outro mundo.
Era uma forma de lidar com as contradições da vida real. E aí, mais ou menos na metade do século XX, acontece uma virada bem radical nessa discussão. Alguns pensadores marxistas começam a enxergar a religião não só como um reflexo de problemas do passado, mas como uma possível fonte de energia para o futuro. O grande nome dessa virada foi o filósofo Ernst Bloch. E a sacada dele foi fazer uma distinção fundamental. De um lado, você tem a religião teocrática, a religião oficial das igrejas, que serve aos poderosos. Essa sim, para ele, era o verdadeiro ópio do povo. Mas do outro lado, existe uma corrente subterrânea, a religião dos hereges, dos rebeldes, e essa ele chamou de princípio esperança. Era a capacidade humana de sonhar com um mundo melhor e lutar por ele. Então, para o Bloch, um marxismo vivo, renovado, precisaria ter duas correntes. Uma corrente fria, que seria essa análise materialista, dura, que desmáscara como a religião é usada para oprimir, mas, e isso é crucial, precisaria também de uma corrente quente, que seria a tarefa de resgatar essa energia utópica da religião, essa força que inspira a esperança e a revolução. E nessa mesma linha, outro pensador, o Lucien Goldman, fez uma comparação fascinante. Ele pegou a famosa aposta de Pascal sobre a existência de Deus e comparou com a aposta do revolucionário. O revolucionário também faz uma aposta, a aposta que a humanidade pode ser livre, a aposta no sucesso da luta. As duas, segundo ele, são tipos de fé. São crenças em valores que vão além da vida individual e que envolvem esperança e o risco de dar tudo errado. E toda essa evolução do pensamento nos traz de volta para a nossa pergunta lá do começo. Todas essas teorias, que são bem mais complexas, nos ajudam a entender como a fé pode sim se tornar uma força para mudar a sociedade. Então, o ponto final é este. Para a gente conseguir entender um fenômeno como a teologia da libertação, onde, como a gente viu, a fé levou pessoas a lutarem por justiça social, aquela ideia simplista do ópio do povo simplesmente não dá conta, não explica. A análise mais rica de pensadores como Bloch e Goldman é que nos dá as ferramentas para sacar como a fé pode, de fato, alimentar a esperança e a rebelião. E tudo isso nos deixa com uma última questão para pensar. Se a mesma tradição religiosa pode ser usada tanto para oprimir quanto para libertar, o que é que define o papel que ela vai ter na história? A resposta talvez não esteja nos textos sagrados, mas sim nas lutas bem concretas das pessoas que vivem essa fé no dia a dia.